Meus irmãos queridos, nosso bom dia, nosso abraço fraterno. De antemão, nos avisando que a Sociedade Espírita Amor e Caridade honra-se, mais uma vez, com as vossas presenças nesse espaço físico. Nós iremos passar junto em torno de 1 hora e que, sem sombra de dúvida, vai marcar sobremaneira na nossa existência atual. Asseguro-vos. Estejamos, então, muito bem-vindos, acomodados e ampliemos as nossas percepções para assimilarmos lições que irão nos proporcionar, dar condições para que façamos escolhas melhores na nossa vida. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, em seguida uma pequena leitura introdutória a respeito da proposição e aí seremos conduzidos na reflexão pela nossa querida companheira de tarefa espírita, Adriane Viola Bacarin. Vamos fazer a nossa prece, por favor. Mestre querido, se oferece para nós mais uma oportunidade ímpar nessa nossa existência física, da qual temos tirado realmente lições profundas. Enfim, após o nosso despertamento, a consciência plena de que somos espíritos imortais, viajando no espaço e no tempo, desabrochando nossos dons divinos, nossas virtudes, evitando esforços para vencer esta sombra densa que foram nossas escolhas equivocadas no passado, mas contando sempre com o vosso carinho e a vossa ternura, o vosso impulso, o envolvimento dos nossos queridos benfeitores espirituais, estamos passo a passo logrando êxito e temos consciência plena de que, se assim continuarmos, lograremos êxito na direção do Pai Criador. Ilumina-nos a todos uma vez mais, Senhor, bem como a nossa facilitadora, para que a mensagem que será compartilhada conosco a partir de agora guarde profunda ressonância nos nossos corações. Sê conosco, Mestre da vida, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. A mulher moderna e a redenção pela maternidade. Antes de virmos para cá, estávamos trabalhando já desde das 6 da manhã, e nos chega uma mensagem para que ela fizesse parte desse banho de luz que nós vamos ter a partir de agora, não? A mensagem foca a seguinte temática: ser mãe. O amor materno é um sentimento instintivo e uma virtude. Quando nasce na mulher o sentimento de abnegação e devotamento em relação aos filhos, essa energia psíquica, inicialmente instintiva, atinge o grau de virtude. Esse amor persiste por toda a vida, sobrevive mesmo à própria desencarnação, acompanhando o filho até o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, a questão é 890. Ser mãe é assumir a responsabilidade de contribuir com Deus na construção da humanidade ditosa do futuro, auxiliando outra alma em sua caminhada evolutiva. Para cumprir missão de tal envergadura, tem de superar desafios e muitas vezes renunciar ao seu próprio bem-estar. Ser mãe é viver em júbilo por compartilhar com Deus o dom da vida, é viver de emoção em emoção, sofrendo resignadamente, mas seguindo sempre e corajosamente. Ser mãe é cantar de alegria, mesmo na estrada das adversidades. É ter garra, força e coragem para auxiliar o ser amado na busca da felicidade. Sempre pronta a segurar na mão do seu rebento amado quando das dificuldades da passagem, orienta sobre o bem e o mal, mas respeita-lhe a individualidade e permite-lhe o livre-arbítrio. Ser mãe é receber como filhos, espíritos com os quais mantém laços de afinidade, simpatia, ou de resgates quando tem dívidas um para com os outros, tendo outra oportunidade para que se redima e aprenda junto com ele. Ser mãe na terra
é ter a marca de Deus na alma, é saber ser feliz com pequenas coisas, como o ajudar constante, o amparar solícito, o afago de amor. Ser mãe é transmitir uma herança nobre às gerações que lhe seguem. Seu exemplo é a força dominante na vida daqueles que convivem com ela, que o herdam e transmite às gerações futuras. É instruir os filhos no caminho em que devem andar. É receber como missão, preparar as vidas daqueles que Deus lhes confiou, para que os propósitos divinos sejam neles concretizados. Toda mulher, de alguma forma, é mãe. Se não é mãe do filho que gerou em seu próprio ventre, é mãe de um sobrinho, de alguém por quem desenvolve afeto. Esse sentimento se caracteriza por um amor forte, profundo e desinteressado, que nada exige e que a tudo é capaz de renunciar para ver os amados felizes. A maternidade é inerente às mulheres, é uma dádiva divina especialmente dirigida a elas. Ajudar um pequenino a desenvolver-se, a descobrir-se, tornando-se um adulto digno, é responsabilidade que Deus confere ao coração da mulher, que se transforma em mãe. E toda mulher que se permite ser mãe, da sua ou da carne alheia, descobre que o filho que depende do seu amor e da segurança que ela transmite é o melhor presente que Deus lhe deu. Vamos continuar a partir de agora, meus queridos irmãos, nos iluminando ainda mais através da fala doce da nossa querida Adriane. Vamos ouvi-la. Muito bom dia a todos. Que Jesus continue nos abençoando, nos envolvendo na sua paz e no seu amor. Primeiramente, nós gostaríamos de deixar claro que não pretendemos aqui trazer nenhum tipo de regra de conduta, nenhuma maneira de agir, pois que Deus nos permitiu o livre-arbítrio e por essa razão nós é quem escolhemos o que devemos fazer, aquilo que entendemos que é o correto, e a cada um será dado segundo as suas obras. Então, trata-se apenas de uma reflexão extraída da mensagem dos Espíritos e que pedimos que eles nos conduzam nessa ideia que nos fará muito bem ao final, se assim Ele nos permitir. Pois bem, a maternidade dentro do aspecto da mulher moderna. Como está a sociedade hoje dentro das sistemáticas evolutivas que conferem principalmente à mulher? Ocorre que nós, espíritos, viajores do tempo, dentro de um processo de evolução, muitas vezes precisamos retornar na carne em vários tipos de personalidades. Ora somos homens, ora mulheres. Está na questão 201 do Livro dos Espíritos, porque pela necessidade de aprendermos vários aspectos, nós muitas vezes temos que reencarnar de várias formas. E cada polaridade apresenta, por assim dizer, um tipo de opinião, um tipo de experiência. Mas nota-se que, se formos fazer um aspecto retroativo da sociedade com relação à mulher, ela tem sofrido grave mudança para melhor. Por quê? Porque ela tem se melhorado intelectualmente, se melhorado no aspecto de se colocar na sociedade, e ela tem a cada vez mais sendo inserida nas decisões, nas colocações em que a sociedade moderna exige. E isso é muito positivo, porque vamos imaginar desse tipo de espíritos que nós estamos recebendo como filhos, como netos, como sobrinhos, que estão chegando agora, muito diferentes, muito inteligentes, não poderia ser diferente. As mães têm que acompanhar essa evolução. Mas o que nós temos que refletir é como que a mulher está conduzindo a questão da maternidade.
Porque hoje a mulher tem como optar em qual momento ela poderá ter esse filho, e se é que ela quer ter esse filho, de que maneira e com quem. Então ela tem como fazer essa direção da vida da maternidade. E os espíritos nos trazem algumas informações. Então nós extraímos alguns textos para que a gente possa fazer essa reflexão e esperamos ser felizes na nossa colocação. Primeiramente, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário a uma questão, a questão 820. O que é que trata esse grupo de questões que estava no Livro dos Espíritos? Falava-se, nesse tempo, que os homens tinham um aspecto da força. Porque, naquela época, a sociedade trabalhava com a força braçal, muito menos do que a inteligência. Já as mulheres, menos dotadas de força física, tinham outras tarefas. E por essa razão foi questionado aos espíritos de luz por que a mulher tinha vindo com esse aspecto e o homem com um aspecto diferenciado. E Kardec faz esse comentário. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, Kardec comenta que, ao mesmo tempo que a força física ficou mais vinculada ao homem, a sensibilidade ficou vinculada à mulher. Por quê? É uma questão de organização psicológica, emocional e fisiológica, que a mulher tem todo esse aspecto de sensibilidade e de ser a receptora por si só. E então, desta maneira, nós concluímos que a mulher tem essa condição, em todos esses aspectos, de receber o filho, que é uma obra divina feita nela. Mas será que é só para a mulher que os filhos vêm? Será que é só para ela que cabe a missão materna? Vejamos. Na questão 582 de O Livro dos Espíritos, os espíritos de luz foram questionados por Kardec. Será que também a paternidade não seria uma missão? E eles respondem, por certo que é. Porque a paternidade também tem os seus critérios, as suas organizações. E o homem já nem desconfia de quanto é a missão a paternidade. Então, nós trouxemos um texto do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, que diz o seguinte: por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Daí as fontes de alegria que lhes rebentam no ser com as tarefas da procriação. Esse pedestal não está me ajudando muito hoje. Enfim, concluímos também que nessa colocação, a tarefa ela fica ligada aos dois. Mas cada qual desempenha a função dentro daquilo que a sua capacidade lhe propicia. Deus criou a estrutura masculina e a estrutura feminina da maneira que é, para que cada qual contribua para a sua criação da sua maneira, naquilo que a sua capacidade possibilita. E vamos seguindo. No livro Vereda Familiar, a emérita Teresa de Brito escreve um texto que se chama A Mulher e Seus Filhos. Ela coloca várias questões do dia a dia com relação a como que é que se conduz a prole. Mas nós extraímos algumas partes que entendemos as mais ligadas ao nosso assunto. Inequivocadamente, à mulher cabe uma importante cota de contribuição com a obra de Deus, oferecendo a sua sensibilidade, a sua inteligência em favor da vida.
Muito a propósito é a afirmação do Espírito da Verdade, quando situa a tarefa delegada por Deus à mulher como mais importante que a do homem, uma vez que cabe a ela o conduzimento dos homens, dando-lhes as primeiras noções de vida. A questão que ela se refere é a 821, que os Espíritos dizem que a missão da vida delegada para as mulheres é mais importante do que a dos homens. Por quê? Como afirmava o nosso querido Chico Xavier, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Por essa razão, fica muito claro que a mulher, por todas essas questões emocionais, psicológicas e físicas, é a receptora universal. E porque ela tem essa condição, essa sensibilidade, ela age com a sua intuição, com a sua maneira de ser. A mulher tem como fazer, através de seus filhos, vários cursos. Cada filho é um universo individualizado. Então ela se torna um pouco enfermeira, um pouco psicóloga, um pouco professora. Ela tem toda essa condição dentro da sua própria casa. E por isso que a redenção fica também restrita, ligada a essas questões da maternidade, por conta desses aspectos que nós conseguimos obter com os filhos dentro da nossa casa. Mas vale lembrar que não necessariamente com os filhos biológicos. Nós podemos, como bem disse o Vanim, ser mães em todos os sentidos. E de muitos filhos que não vêm através de nós. Junto a seus filhos, é que a mulher encontra as mais exuberantes oportunidades de avançar. De avançar em espírito, para alcançar os campos luminosos do progresso pelos quais anela. Todos nós viemos para esse planeta para evoluirmos. Não só para esse planeta, como já sabemos, mas para vários outros, porque na casa do Pai há muitas moradas. Nesse sentido, toda vez que nós temos situações, nós aproveitamos essas situações, se formos inteligentes, para que o nosso espírito evolua, para que o nosso espírito alcance um patamar no progresso. No caso da maternidade, é uma oportunidade exuberante, como está falando aqui. E a nossa querida Teresa de Brito não poderia falar diferente, porque ela foi mãe de 6. E ela ficou viúva, teve que lidar com os 6, trazer alimento, cuidar de todos eles, né? E ainda assim era médium e trabalhava nas tarefas espíritas. Então, ela trouxe para ela várias situações, teve dificuldades financeiras, né? Enfim, então ela sabe do que ela está falando. Nesse sentido, então, a mulher tem essa oportunidade de avançar no progresso, pelo seu progresso. Toda vez que nós alcançamos uma oportunidade e trabalhamos para que essa oportunidade flua, seja elas de várias formas, nós, no final dessa tarefa, nos sentimos realizados. Com pequenas coisas no nosso dia a dia, a gente já consegue perceber o quanto vale a pena o esforço, vale a pena a dedicação. Como que é que a mãe se sente com o filho, né? Muito plena quando todas as questões, as realizações acontecem. Então, por isso, se nós pegarmos a maternidade ou a paternidade como uma opção, como uma condição para que nosso espírito evolua, será algo que nós, no final, vamos agradecer por ter acontecido. Vivendo numa época de contestação e desencontros éticos, na qual a figura feminina tem sido explorada de absurdas formas, desde a exibição do nu comprometedor, geratriz de conúbios mentais deletérios, até as ideologias libertárias e fascinantes que se lhe apontam caminhos novos de poder e de independência, quase nunca mostram roteiros de equilíbrio ou sensatez pelos quais possa caminhar com segurança. O
que ela quer dizer aqui? Atualmente, por conta dessa mudança que nós no início comentamos, muitas das mulheres se perdem nessa questão da maternidade, se vinculam a outras questões e deixam para depois ou optam por não ter os filhos. Muitas vezes não é uma condição possível de ter os filhos biológicos, mas, como já foi dito, outros tipos de filhos. E por essa razão se vinculam a questões que o feminismo vem prejudicando de maneira grosseira. Por quê? Porque eu opto, porque quando o meu corpo é meu e eu decido o que fazer com ele. Então eu vivo nessa sistemática de que eu tenho poder sobre mim mesmo e esqueço dessa questão da evolução. Deixo para depois a questão evolutiva, perdendo a oportunidade que já foi deixada clara na questão anterior. Então, o que se faz? Se vincula com questões dessa época de contestação, de que o nu comprometedor vincula a mulher a ser explorada cada vez mais naquilo que ela menos importa, que é o corpo, né? Que é a aparência física. E se esquece da questão da essência do ser, do espírito imortal que ela é, daquele lado que a mulher tem como condição de envolver a todos, de fazer com que aqueles que estão à sua volta cresçam. Ela vai fazendo essas ligações deletérias e muitas vezes ela se perde nisso tudo. Perde a oportunidade dessa encarnação como mulher de trazer para elas riquezas que serão carregadas por várias existências, né? Por todas as existências. E então ela dá algumas dicas. Isso é Teresa de Brito que está falando, não sou eu. Tenha cuidado, minha amiga cristã, quando você estiver instigada a abandonar hábitos, a quebrar esse ou aquele tabu, sendo compelida a assumir hábitos mais infelizes que os antigos. Pense que você não vive somente por si. A mulher-mãe vive por si e pelos filhos, que deverá guardar a certeza do quanto ela influirá sobre as vidas dos seus, quer disso esteja ciente ou não. Então, a mulher-mãe não vive apenas por ela. Existe uma frase na pedagogia que diz o seguinte, que os nossos exemplos falam muito mais do que as nossas palavras. Muitas vezes nós não nos damos conta o quanto nós somos observados pelos nossos filhos, o quanto nós somos espelhos para eles. Então, nós temos que sempre ter em mente que nós não vivemos apenas para nós. Nós temos sempre alguém que está nos observando, seja no plano espiritual, observando se as nossas condutas estão dentro de um sistema positivo, mas em especial àqueles filhos que estão junto de nós. Então, toda vez, qualquer ação que nós venhamos a desempenhar, eles estarão observando. E o que é que isso pode ocorrer com eles? Muita coisa. Nós somos reflexo dos nossos próprios pais. Todos nós, sem exceção, temos um pouquinho da mamãe, um pouquinho do papai. Nós temos uma ligação deles muito mais intensa do que nós imaginamos. E por isso, enquanto nós somos pais e mães, nós também vamos passar para os nossos filhos herança de nós mesmos. Por essa razão que os espíritos são categóricos em explicar e nos falar que a cada um será dado conforme as suas obras. Porque nós vamos colher os frutos da nossa própria semeadura. Muitas vezes nós pensamos que isso seja algo para um momento muito distante. E no entanto, talvez nessa mesma existência, nós vamos observar o quanto tenha sido deletéria a nossa atitude se ela não for observada. Então, nós vamos influir sobre as vidas dos nossos filhos, sejamos cientes disso ou não.
Prepare-se assim, minha irmã, para um melhor entendimento da sua própria vida e da sua missão. Então, reforçando que a missão não é apenas materna, mas ela é também paterna. Se viável e oportuno, trabalhe fora de casa, sem mergulhar na mania de fuga do lar, sem razão e sem lógica. Aqui nós destacamos a questão da fuga do lar. Ocorre que, muitas vezes, se trabalha, mas se trabalha em demasiado. Muitas vezes, nós procuramos outras questões, outros compromissos, outras situações, para que nós nos ausentemos do lar. E para isso delegamos, terceirizamos a educação dos nossos filhos. E isso nos causa um alerta, acende uma luz vermelha, por quê? Primeiro, se os filhos fossem para ser dos avós, teriam nascido dos avós. Se eles fossem ser para a nossa colaboradora do lar, também teriam nascido dela. Então, nós podemos sim ter auxílio de terceiros. No entanto, nós não devemos nunca esquecer que a tarefa é nossa e não daquele que está nos auxiliando. Porque quem terá que dar conta da administração não é aquele que está cuidando de maneira eventual e que não tem compromisso como nós temos. Mas nós sim vamos ter o resultado dessa educação delegada. Nós vamos ter esse resultado da ausência, da falta de carinho, da falta de atenção, da falta de comprometimento para com os nossos filhos. Então, é interessante esse ponto que a nossa Teresa de Brito nos coloca. Ela dá várias questões, mas destacamos a questão do trabalhar fora de casa, que para a mulher moderna é muito bom. Tem feito muito bem ao psicológico, à autoconfiança, ao lado emocional da mulher. Porque ela, na medida que vai fazendo suas conquistas pessoais, ela transfere toda essa alegria, essa satisfação íntima para os seus filhos também. Mas o cuidado que também deve ter é que quando eu estou fazendo uma tarefa fora do lar, se eu também chego em casa e desconto no filho, no marido ou naqueles que estão próximos toda a minha irritação de fora, eu não sei se faz tão bem assim. Então, como é que nós fazemos? Nós observamos qual que é o nosso limite. Até que ponto eu suporto ficar fora de casa e até que ponto eu suporto ficar no lar. Como que é o equilíbrio que cada um tem para que fique bem, fique tranquilo, para conseguir passar valores para os nossos filhos e também ter uma vida dentro de casa em paz, em harmonia. Dando seguimento. Perceba, mulher-mãe, que enquanto você pensa em tudo isso, ela se refere aos cuidados dos filhos, escola, alimentação, higiene, enfim, outras questões. Pelo bem dos rebentos seus, acaba por esquecer-se um pouco das misérias vastas que espalham ao seu redor. Porque sua atenção estará alicerçada nos seus imediatos compromissos. Você terá menos tempo para lamentar ou para maldizer as coisas negativas. Interessante isso, porque quando eu era criança eu sempre ouvia dizer que uma mente vazia, ela era uma oficina para as coisas ruins. E é verdade. Então, olha só, além da gente ter toda essa vinculação afetiva com os filhos, esse tempo que se perde com eles, que não é tempo perdido, é um tempo ganho, é um tempo bem empregado, nós estaremos fazendo com que toda aquela sombra perturbadora, aquela dificuldade que nós encontramos na nossa existência, porque isso não poderia ser diferente, estamos num processo de provas e expiações ainda. Tudo isso fica de uma maneira secundária, porque nós estamos ocupados com uma tarefa nobre. E essa ocupação com essa tarefa nobre, ela faz com que nós pensemos diferente da vida. Se nós formos perguntar às mães aqui presentes,
as mudanças que ocorreram em suas vidas por conta de seus filhos, todas elas, eu tenho certeza, vão dizer: eu me melhorei muito. Porque a maternidade, ela transforma o ser. Ela faz com que o ser evolua, pense de maneira diferente, amadureça. E com os pais não é diferente. Mas tem aqueles também que não querem assumir por hora essa função. O que quem está perdendo são eles, porque a gente ganha muito com a maternidade e a paternidade. Então nós teremos menos tempo para se lamentar, para maldizer as coisas, para ver questões negativas. Nós estaremos, ao contrário, vendo questões positivas. Não dê ouvidos às sugestões do comodismo. O que seria de você sem os seus filhos, por mais peraltas ou indiferentes que sejam? O nosso querido Alberto Almeida, ele fala: por mais capeta que seja a criança, sempre ele tem alguém que o ame. É verdade. Então, às vezes a gente tem lá aquele filho peralta, indiferente, você fala, dá a impressão que ele não te ouve. Mas o que seriam das mães sem os filhos? Então, nós não atendamos a essa chamariz de sair do lar. Por mais que a vida moderna muitas vezes faça esse movimento de nos levar para fora, que nós tenhamos sempre em mente questões que nos voltem para o lar. Porque é no lar que nós estaremos trabalhando com aqueles espíritos que nós ainda precisamos efetuar acertos, aparar as arestas. Deus, na sua sabedoria infinita e na sua bondade, coloca as pessoas dentro do contexto familiar para que cada qual tenha o seu quinhão de aperfeiçoamento e tenha o seu quinhão de responsabilidade. Cada um vai trazer de si algumas questões e cada um deles vai fazer com que o outro cresça, assim como vai receber o crescimento. Mas tudo se nós aproveitarmos a oportunidade. E ela continua: por certo, sem eles, os filhos, a lhe valorizarem os dias, seria você uma boneca decorada para a vitrine da ilusão, ou uma sombra ambulante, encharcada de tóxicos vários para suportar as frustrações. A vida nem sempre teria um sentido tão nobre, tão dignificante, como é a questão da maternidade. Então, pensemos nisso. O Senhor conta contigo, conta com você, de modo particular, porque quando você decidir-se a educar e a amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo mudar-se-á para melhor. Assimilará a luz que jorra do infinito por meio da sua atuação. Quando você decidir a educar e amar, olha que fantástico. Por que ela faz isso? Me fez pensar o seguinte, que não basta ser mãe biológica, não basta ser mãe. Nós temos que tomar a decisão de amar e educar. Porque no momento em que você dá à luz, simplesmente, não é por essa razão que se torna mãe. Porque muitas assim o fazem e delegam a função maternal para outras pessoas, né, que colocam os filhos para adoção. Mas a maternidade, ela está muito mais ligada à questão do amar e ao educar. Olha só, instruir e orientar com firmeza. Direcionar, como diz o nosso codificador, formar caracteres, né? Formar pessoas de bem, formar pessoas que farão a mudança no mundo para melhor. Não é pouca coisa a maternidade, é muita coisa. Porque cada qual dos filhos que por aqui está chegando terão a mãe e o pai. É por essa razão e por essa forma, esse meio que nós chegamos ao mundo. Então, todos eles terão a mãe e o pai. Então, não é pouca coisa a maternidade e a paternidade. Não se esqueça disso, mulher. E proponha-se desde hoje, clarificada pela excelsa inspiração do mais alto, a conduzir os seus filhos renovados para o regaço do verdadeiro Pai, o Pai de todos nós.
Terá você então cumprido o seu papel. Será você desde aí muitíssimo feliz. Então, nós somos colaboradores do infinito, da consciência cósmica, de Deus. Estamos colaborando. E Paulo de Tarso, numa mensagem que ele fala sobre a caridade, ele fala que todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Deus. Então, nesse ponto, podemos, por assim dizer, que a maternidade é um ato também de caridade, porque vai fazer com que nós colaboremos com a obra da criação, trazendo para a encarnação redentora esses filhos que se desviaram em algum momento, seja por nossa culpa ou por a culpa de outrem, isso não importa. O que importa é que nós estamos dando outra oportunidade para esse ser reencarnar. E muitos, na fase da adolescência, dizem: eu não pedi para nascer, eu não queria você como mãe, eu não queria nada disso. Queria sim. A gente faz escolhas no plano espiritual, da mãe, do pai, do tipo de vida, e nós não pedimos para nascer de fato, nós imploramos. Porque existe uma fila gigantesca para reencarnar. Existe, como dizem, muitos espíritos querendo a oportunidade de reencarnação. Então, nesse ponto, nós estamos colaborando de uma maneira muito integral com a obra de Deus. Mas vejamos o que a nossa querida Benedita Maria nos fala. A Benedita Maria, a título de curiosidade, é a mãe do nosso Raul Teixeira. Ela desencarnou quando ele tinha apenas 4 anos de idade. E pelas mãos dele, ela escreveu apenas um livro. Mas pensa num livro bom. Chama Ações Corajosas para Viver em Paz. É um livro fantástico. Ele dá questões do nosso dia a dia também muito interessante. Que são mensagens curtas que a gente pode ler e aplicar, se formos inteligentes. Os filhos são instrumentos muito importantes de evolução dos pais, que se por um lado lhes devem educação orientadora, por outro, precisam ofertar-lhes entendimento e ternura. Sem que se esqueça, é bem razoável, que os pais se encontram igualmente em continuado processo de aprendizado, com suas lutas, erros e acertos, com suas quedas e levantares, ao mesmo tempo que ensinam e aprendem com os próprios filhos, presos como estão à excepcional efervescência da vida doméstica. No Livro dos Espíritos, nós encontramos uma questão que ela diz que, por mais que nós sejamos pais, muitas vezes, sendo ignorantes, podemos ter filhos muito mais evoluídos do que nós mesmos. Mas nessa fala aqui, da nossa querida Benedita Maria, nós destacamos o processo continuado da evolução dos pais. O nosso expositor paraense, Alberto Almeida, faz uma palestra que ele trata da questão do perdão. Aliás, várias palestras. E uma delas ele direciona para o perdão aos pais. E ele afirma que, quando nós somos crianças, nós visualizamos os nossos pais como semideuses. Nós vinculamos esses pais e colocamos eles num trono, num pedestal. E toda vez que nós temos que nos reportar a alguém, são os pais que nós nos ligamos direto, porque nós não temos contato com a sociedade que não seja a sociedade familiar até uma certa idade. Mas esses pais são pessoas em evolução, como diz aqui. E eles, é óbvio, vão cometer equívocos, porque não são pessoas perfeitas, por mais perfeitos que lhes pareçam para os filhos. E esses pais, cometendo erros, a criança se decepciona. E depois vem um processo de mágoa.
E em seguida, segundo Alberto Almeida, nós entramos num processo de culpa. Por quê? Porque quando nós observamos que os pais erraram e que nós nos magoamos com eles, a culpa vem em decorrência da mágoa que nós sentimos pelos pais, porque nós colocamos ele num pedestal sagrado. E quando nós quebramos essa questão do sagrado, nós entramos num processo de culpa. E aí ele faz todo um desdobramento para que a gente compreenda essa questão de como que a gente deve fazer para se libertar desse sentimento. Então ele diz assim, que o primeiro ponto é nós retirarmos os pais do pedestal. Tirarmos os pais do trono que nós mesmos colocamos. Não são eles que se colocam dessa forma. Nós é que fazemos essa projeção dos pais para o pedestal. Primeiro tirar, humanizar os pais. Colocá-los em situação comum. Colocá-los em situação cotidiana. Primeiro ponto. O segundo ponto é trazer para a questão pessoal o que é que fizeram de mim. O que aconteceu na minha vida? Por que é que eu projetei essa mágoa? Por que é que eu tenho esse sentimento? O que é que fizeram de mim? E eu poderia dizer que essa é a primeira coisa que nós fazemos. Por quê? Porque nós temos uma tendência muito ruim de colocar a culpa nos outros. É um sistema ainda que nós estamos ainda ligados com a questão infantil, não progredimos nesse ponto e ficamos ligados na nossa criança interna. Por quê? Porque nós ficamos sempre pensando naquela situação de o que fizeram de mim. Veja como eu sou triste, me abandonaram. Vejam como eu sou maldito porque me deixaram na maternidade. Veja como eu não sou amado, sou desprezado, porque não continuaram comigo, não me deram amor, não me deram carinho, meu pai me batia, minha mãe me espancava. Situações, nós vamos sempre fazendo essas ligações, é o primeiro ponto. Depois que nós entendemos isso, ele vai dizer o terceiro, que é, o que é que eu fiz com o que fizeram de mim? Quando nós estamos no segundo patamar, nós sempre temos a tendência, então, de tirar aquela sensação e jogar para um outro, transferir a culpa. Mas, nesse terceiro momento, o que a gente faz? Traz para nós a responsabilidade daquela vida em que nós nos encontramos. Então, os pais, eles não são seres extraterrestres. Eles não são seres anormais. Eles são pessoas como nós. Pessoas que erram, que acertam, que caem, que levantam e que muitas vezes erram, mas tentando acertar. Então, essa reflexão com relação aos pais, ela deve ter uma ligação muito particular, cada um na sua história, né? Cada um com a sua realidade, mas que Joana de Ângeles, no seu livro Leis Morais da Vida, vai fazer com que a gente consiga entender algumas questões que para nós às vezes é muito difícil. Olha só, existem genitores que apenas procriam, fugindo da responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Quem é apto a julgar? Apenas Deus e a consciência cósmica. Aqueles pais que fogem da responsabilidade, eles terão a própria consciência para dar resposta. Não cabe aos filhos fazer julgamento. Então, não compete aos filhos fazer julgamento. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão a consciência, em forma de presença da culpa neles gravada. A cada um será dado conforme as suas obras. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. Então, se os pais fracassaram conosco,
Nós, por sua vez, não podemos fracassar também no nosso dever filial, que é de ter a gratidão, o honrar pai e mãe, que está nos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe não é uma opção. Eu não vou honrar pai e mãe se ele me fez bem, se ele me cuidou, se ele foi bom comigo, se ele errou pouco, se ele não me deixou de castigo. Não, lá não está assim, honrar pai e mãe se aconteceu algo de bom. É honrar pai e mãe. É o impositivo da lei. Por mais que muitas vezes ocorram dificuldades e que nós não conseguimos ter aquele amor gigantesco, pelo menos a questão do perdão deve ser aplicada. O perdão faz com que não os pais se libertem, mas nós. Porque aquele que traz consigo mágoa, revolta, indignação, situação interior com relação à atitude do outro, está tomando veneno e não está fazendo com que o outro sinta nada daquilo. Lógico que os pais se beneficiam, porque nós mandamos energias e eles percebem que não há uma ligação entre os filhos. Mas quem mais ganha com isso é aquele que perdoa. E Joana de Ângeles é muito clara em dizer que quando nós efetuamos o processo do perdão em nós, é o primeiro passo para a nossa ascensão. Então, que nós possamos perdoar de alguma maneira, dentro das nossas capacidades, os nossos pais, porque eles são pessoas que erram sim como nós. E como é que nós gostaríamos que os nossos filhos nos observassem? Será que a gente ia gostar que eles nos perdoassem por alguma atitude equivocada que nós tenhamos tomado? Com certeza sim, porque o processo da vida, muitas vezes, ele se dá lá na frente. Quando a gente percebe que lá atrás nós nos equivocamos, lá na frente nós vamos tentar a reparação. E para aquele que dá o perdão, está trabalhando também para que aquela consciência fique mais tranquila. Também é um ato de caridade. Mesmo quando a mãe, não haja sabido cumprir com os deveres livremente assumidos e aceitos, o fato de haver permitido que a vida se lhe manifestasse, concede-lhe crédito para ser exemplo a ser considerado. Por pior que tenha sido essa mãe, só pelo fato de ela ter permitido que nós tenhamos vindo ao mundo, já é motivo de sobra para que tenhamos para com ela a nossa extrema gratidão. E o ingrato, como diz Joana, é doente da alma. A ingratidão é doença da alma. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os seus pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Então, mesmo que a situação dos nossos pais não tenham sido da maneira com que nós gostaríamos que assim fosse, que nós possamos exercitar o perdão para com eles e que tenhamos a gratidão pela vida que nos foi ofertada. Assim como eles, nós também podemos errar. Então, que nós possamos exercitar esse movimento de perdão recíproco para que a gente consiga viver de uma maneira positiva. E a exemplo da nossa querida Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, que nós possamos dizer sim à maternidade, seja ela pelos laços biológicos, seja ela por qualquer outros laços afetivos que nos envolvam. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse movimento em que ela cede a sua própria vida, o seu corpo, para que nela viesse o nosso Salvador, o nosso Cristo, o nosso bendito amigo. Então, que nesse momento que aqui estamos, reflexionando sobre essa figura que tanto nos compromete, nos envolve a cada um de nós, da Mãe de Jesus, que possamos nós pensarmos
da nossa mãe, esteja ela onde estiver, que possamos mandar para ela um sentimento de gratidão pela vida que ela nos concedeu. Que possamos mandar para ela o nosso perdão, se assim for o caso, pedir-lhe perdão, também se for o caso, e que nós possamos, nesse momento, também abençoar todos os filhos que não conhecem as mães que não puderam ter filhos, as mães que perderam seus filhos, que nesse momento de Dia das Mães seja feita uma reflexão em torno dessa ligação divina com as mães e conosco mesmo. E agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho, a oportunidade dessa encarnação, pedimos a Ele que nos ampare e nos oriente para que tenhamos uma existência plena, para que tenhamos uma existência bastante frutificada. Muito obrigada pela atenção. Fiquemos todos em paz.